meu nome é a professora Flávia. Eu sou a professora Camila. E hoje daremos uma aula super legal sobre o Darwin Day, que é comemorado hoje, dia 12 de fevereiro. Porque Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Exatamente, então hoje, em 2019, né, ele estaria comemorando 210 anos, né? Na verdade, obviamente, ele não tá mais vivo, Se ele fosse né? uma tartaruga. Exato, ele conseguiria. Mas então a gente tá aqui pra comemorar exatamente esse dia que é tão importante, né? O Darwin, ele foi um naturalista inglês, né? Ele viajou a bordo do navio Beagle por mais ou menos uns 5 anos aproximadamente. Com isso ele conseguiu fazer vários estudos, várias descobertas pelo mundo inteiro. E a principal foi a de teoria da evolução das espécies. Tanto é que depois de anos, depois dessa viagem, ele publicou um livro que é muito famoso, conhecido A Origem das Espécies. E essa é a principal contribuição dele da origem das espécies, mas não são todas as pessoas que conhecem as outras contribuições dele para a ciência, né? Já puxando um gancho, Camila, é legal que muitos alunos não devem saber que o avô dele, Erasmo Darwin, era um médico e ele também escreveu sobre evolução e era um admirador do trabalho de Lamarck, que foi um outro grande evolucionista também. E muitas vezes a gente não faz essa ligação que o próprio avô do Darwin também já escreveu sobre evolução. Então, tava na família, na família isso, né? Durante essa viagem ele fez várias anotações a respeito de geologia, propôs várias explicações para o surgimento de ilhas oceânicas ou mesmo para a Cordilheira dos Andes, para ecologia, comportamento dos animais e também para a biogeografia, na verdade, que é o estudo das espécies, né, ao longo do tempo, da mudança, né, do meio ambiente no tempo. E isso foi muito importante para ele explicar a origem das espécies, então seria por meio de especiação, uma espécie originando para outra e assim por diante, né? Uma outra coisa importante com relação ao Darwin foi que ele estudou vários fósseis, né? Então ele conheceu vários fósseis, principalmente de preguiças gigantes e tal, e isso foi super importante para ele estudar exatamente isso, essa diferença das espécies atuais que ele estava vendo e das mais antigas, de milhões de anos atrás. E foi fundamental para ele explicar o que aconteceu durante esse tempo, né? Então, interessante que Darwin foi uma criança muito investigativa. Ele perdeu a mãe aos 8 anos e tinha um monte de irmãs. Mas Darwin era colecionador de besouros, ele colecionava microscópios. E eu sempre falo que ele gostava de analisar tudo e desenhava. Então ele foi um grande investigador. Sim. Por isso, até imagine quando ele se deparou com fósseis. Imagina escavando e dar de cara com um dinossauro. Para ele deve ter sido uma coisa, como para todos, né? Exuberante. Sim, com certeza. Falando de exuberante, uma coisa que a gente pode falar de curiosidade do Darwin é quando ele passou pelo Brasil, mais ou menos por 1832, durante essa viagem que ele estava fazendo. 4 meses no Brasil. Primeiro ele parou em Salvador, depois ele veio para o Rio de Janeiro, e foi no Rio de Janeiro que ele ficou mais tempo. E ele percebeu exatamente isso, o quanto era rica a vegetação tropical, certo? Da região aqui, principalmente do Rio de Janeiro, que é a Mata Atlântica. Então tem até relatos dele falando dos vagalumes. Ele falava que ele nunca tinha visto vagalumes, os insetos que brilham e tal. Ele falou de borboletas também. Imagine morar na Inglaterra e descer no Rio de Janeiro. Em 1830, né? Então, com certeza ele observou muita coisa enquanto ele estava aqui. Uma outra coisa que foi legal dele, ele teve essas duas contribuições. Ele falou que nunca viu uma floresta tão bonita, mas o que ele ficou muito espantado foi que tinham escravos. A família dele na Inglaterra já era anti-escravagista há muitos anos. E quando ele chegou no Brasil, as pessoas achavam que era muito normal ter escravos e ele achava que não. E o legal é que ele relacionou isso porque ele dizia que todas as pessoas eram iguais. Portanto, ele chegou na conclusão de que todos os seres descendem de um ancestral em comum, porque ele não via que os negros eram diferentes. Então, porque ele via isso na natureza também, né? Ele pensava, por exemplo, nos animais não existia essa diferença. Então, isso para ele, né, não era uma coisa muito bem aceita. Em 2008 e em 2009, 2 tataranetos dele fizeram a mesma viagem dele. Em 2008 foi um tataraneto dele chamado Randall Keynes, refez a viagem parcial, ficou no Rio de Janeiro. Em 2009 a tataraneta dele, chamada Sarah Darwin, que é bióloga, refez a viagem dele e foi a 12 países. Pessoal, então hoje comemoramos o Darwin Day, um naturalista fantástico que nós admiramos. Com certeza, muito. Tchau!